do nosso Deus bem forte? Maravilha. Sente-se, irmão, por favor. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Me alegro em poder ter essa oportunidade de Deus para poder abençoar a sua vida. Deus me usar aqui para poder liberar as bênçãos necessárias, precisas para você. Deus é bom em todo tempo. Amém? Então vamos para a nossa mensagem. Nós vamos aqui mergulhar em textos bíblicos e que nos traz grandes entendimentos, muitíssimo relevante para que nós venhamos verdadeiramente desfrutar de uma vida feliz, de uma vida abençoada. Amém? E uma das coisas que o indivíduo, o ser humano, ele almeja muito nesta caminhada é se ver livre dos inimigos. Sim ou não? Levante as mãos. E infelizmente é uma realidade, né? O inimigo sempre arma de estratégia, usa de alguma forma para querer, irmãos, nos atingir. E aí, no mundo que nós estamos, ele usa pessoas, situações que vêm, né, de alguma forma, ele se camufla mesmo para querer, irmãos, atrapalhar os planos e os projetos de Deus nas nossas vidas. E por nós almejarmos, claro, ficarmos completamente livres dos inimigos, protegidos, eu costumo dizer blindados, né, contra as artimanhas, as ciladas do mesmo, é necessário nós entendermos a nossa posição em Cristo. Diga amém. É importante nós entendermos o que precisamos fazer, o que precisamos realmente colocar em prática, para que todas as vezes que o inimigo se levantar contra nós, de alguma forma o inimigo querer, irmãos, nos atingir, isso muitas das vezes não se, irmãos, escandalize, mas às vezes até mesmo da própria casa, sim ou não é verdade? Às vezes no contexto da igreja. Por quê? Porque nos ambientes que nós vivemos, existe luz e existe o quê? Trevas. Existe, infelizmente, irmãos, pessoas que ali, de alguma maneira, têm um temor de Deus, mas também existe aqueles que, infelizmente, deixam a desejar. E aí é algo que nós precisamos estar cada dia realmente atentos e não deixar com que essas coisas, de alguma forma, nos impeçam de nos posicionarmos diante de Deus. Amém? E, de alguma maneira, nos levar a práticas erradas. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, uma ação, né, errada de alguém vai acabar gerando em nós uma reação também errada se nós não estivermos atentos. E é isso que o diabo trabalha, né? Ele usa as pessoas mesmo para, irmãos, agir com inimizade. Inimigos vêm mesmo para querer, irmãos, nos levar realmente a sair do espírito, a ter práticas realmente, irmãos, inadequadas, fora da palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, eu quero viver livre, pastora, tem alma dos inimigos. Eu quero poder estar cada dia protegido. Então, olhe para a pastora, você tem que ser. Nós precisamos ser pessoas de Deus. Amém? E quando somos de Deus verdadeiramente, esse ser, ele vai almejar, ele vai desejar muito andar no caminho, estar no caminho que é Jesus. Né? Nós temos aí um versículo que é muito conhecido, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde está escrito que Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, nós temos que seguir, nós temos que a cada dia estar nesse caminho. Aí, irmãos, é entender, uma vez com essa prática, pode ter certeza, nós estaremos vendo, nós estaremos contemplando, sim, irmãos, né, os inimigos caindo por terra, os inimigos sendo, irmãos, envergonhados para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, nessa parte introdutória aqui, para você já ter aí, irmãos, né, um pouco já conhecendo que nós, pastora, vai abordar aqui durante toda a mensagem. E no ponto de partida, na leitura bíblica, Salmos de número 18, por favor, vamos lá. E a gente inicia aqui exatamente com o exemplo especial aqui, irmãos, no Cântico de Vitória, liberado pelo personagem Davi. É um Salmos assim realmente fantástico. Meu Deus, muito ensinamento forte aqui. Só que eu estudando, mergulhando, eu destaquei aqui alguns versículos para poder desenvolver aqui a mensagem. Amém? A partir do versículo 16, vamos lá.
Então, como eu falei outrora, esse Salmos é um cântico de vitória, né? O Salmo do Senhor Davi, o qual falou as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Diga amém. Quem quer se ver livre dos inimigos aí, diga glória a Deus. Então, vamos aprender. Versículo 16. Estendeu-me a mão desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Se você puder grifar aí na sua Bíblia, quero que você grave bem aí esta palavra. Ele está relatando aqui esses livramentos. Ele está aqui liberando, declarando esse cântico de vitória pela obra bonita que Deus realizou sobre a sua vida. Você pode observar aí que os inimigos não conseguiram o quê? Prevalecer. E ao mesmo tempo que ele está declarando esse cântico de vitória, ele diz também, mas por quê? E por que o Senhor Deus interviu em meu favor? Por que os inimigos não conseguiram ter êxito contra a minha vida? Aí você vê o primeiro ponto aí, importante. O Senhor tinha prazer nele. É algo importante, irmãos, a ser observado por cada um de nós. Aí eu deixo até uma pergunta para nós refletirmos, né, e responder aí, você mesmo fazer esse autoexame, essa autoanálise. Deus tem tido prazer em mim? Pastora, é algo que a gente precisa realmente, irmãos, observar. E é necessário nós termos uma segurança muito grande dentro do nosso coração. Não para nos gloriar, não para querer se achar, mas é porque é necessário para que a intervenção de Deus, o agir de Deus venha estar sobre as nossas vidas no dia da calamidade, nos dias difíceis, no dia que o inimigo se levantar contra nós. É necessário, é importante o Senhor Deus ter prazer. E quando é que Ele tem prazer em nós, pastora Tenielma? E aí, como eu falei outrora, nós precisamos estar no caminho. Diga amém. Quando nós estamos no caminho que é Jesus, né, que é a própria palavra, nós estamos procurando sempre tirar, arrancar da nossa vida aquilo que não é bom, aquilo que está contrário à palavra de Deus. Te esforça para isto, vai aí observando bem. É diariamente, atitudes, falar, o olhar, o pensar, coisas que muitas das vezes pode ser considerado por você até pequeno. Mas é só uma coisinha de nada. Mas é algo que não é agradável aos olhos de Deus. Se eu for aqui relatar exemplos, muita coisa para falar. Mas vamos analisar bem o que nós estamos sujeitos nessa vida diária que nós estamos, né? Muitas das vezes leva a ser, irmãos, por conta de uma situação, a liberar, a verbalizar uma palavra torpe, por exemplo. Pessoas que estão na igreja, que estão ali de alguma forma entendendo que é Jesus, mas tem essa fraqueza. Não pode passar por um momento ali, irmãos, de ira, um momento difícil, um momento de luta, um momento ali onde de alguma forma alguém está até sendo usado pelo diabo para tirar a tua paz, para tirar, irmãos, tirar, como tem um ditado, tirar de tempo, né? E aí dizer que minha paciência está pequenininha. E aí você acaba ali se descontrolando, perdendo o autocontrole, o equilíbrio das coisas e começa a falar o que não deve, libera exatamente palavras torpes. Isso é para cristão? Um exemplo que eu estou dando, um exemplo. Poderia citar muita coisa aqui agora. E desta forma, nesta prática, o Senhor vai ter prazer neste indivíduo, nesta pessoa? Vai ter? Não vai ter. Está lá nos desejos, irmãos, nas obras da carne. Não podemos jamais, irmãos, liberar palavras tortas. Não podemos liberar palavras de maldição. Nós temos que estar atentos. Diga amém. Davi foi um homem que, claro, de acordo com todo o contexto de história, teve momentos da sua vida que ele deixou a desejar. Ele teve práticas, irmãos, né, que não foi agradável aos olhos de Deus.
Mas assim, Davi, ele nos ensina muito, porque no momento que ele entendeu, ele compreendeu que era Deus, ele reconheceu os seus erros. Lá no Salmo 51, meu Deus, que salmos maravilhosos, e ele ali se arrepende, irmãos, e ele pede ali um coração novo, diga amém, e ele ali reconhece os seus erros. Sonda-me, Senhor. E ele pede, irmãos, ali, Pai, vê se a mim é um caminho mau. E aí Davi se torna um homem segundo o quê? O coração de Deus. E a gente vai olhar para cá e ver, irmãos, a partir do momento que esse homem se entrega, que ele se coloca diante do Senhor, e ele vai tendo as práticas acertadas, isso permite com que Deus ali tenha prazer, irmãos, em operar e abençoar a sua vida. Nós estamos aqui nesse curso de sexta-feira e queremos milagres, queremos respostas de Deus, queremos uma mudança, queremos estar cada dia fortalecidos. Sim ou não? Levante as mãos, não é verdade? Sim, é o objetivo de estar cada dia no Senhor. E aí, claro, parabéns, essa atitude de vir para a igreja, de poder ouvir a palavra, nós podemos estar aqui juntos, mas aí a gente vai aprendendo, vai, irmãos, refletindo, vai observando. Uma mensagem como essa, entender, meu Deus, eu quero me ver dos inimigos. Mas eu estou fazendo aquilo que é importante, eu estou tendo a prática correta para que verdadeiramente o Senhor Deus venha ter essa liberdade, Ele possa realmente poder agir em meu favor. Aí você diz, mas pastor, Ele pode todas as coisas? Ele pode, mas se nós permitirmos. Diga amém, Deus é esse Deus de poder, Deus de maravilhas, mas tem muita gente que não desfruta desse poder, que não recebe o livramento, que não consegue ali, irmãos, ver os inimigos caindo nos seus olhos, porque faz tudo errado. Estão entendendo? Diga sim ou não. Estão entendendo? Então sim. E aí acaba que deixando de alcançar, de receber o que Deus tem de melhor para fazer na sua vida. Então Davi foi esse homem que, por declarar que o Senhor o livrou, que o Senhor o protegeu, os inimigos eram tão fortes, o Senhor colocou o lugar espaçoso, o livrou, tudo isso porque tinha prazer nele. Levante as mãos e diga, em nome de Jesus, na minha caminhada, mais forte, na minha caminhada com Cristo, o Senhor Deus vai ter prazer em mim. Amém? Então vamos viver na íntegra que a palavra de Deus, vamos nos esforçar, não vamos achar impossível. Tenha um coração disposto a perdoar. Tenha um coração disposto a amar. Tenha um coração disposto a servir a Deus. Por que eu digo coração? Porque tudo é no coração. É do coração que procede as saídas da vida. Está lá em Provérbios. De ter um zelo muito grande de poder analisar, observar. Como eu falei, e irmãos, faço questão de enfatizar. De ter cuidado com o que você fala. As palavras que você libera, para que isso não venha jamais se tornar maldição na sua vida. Amém, queridos? Dando continuidade na leitura, vamos lá, versículo 20, ele continua declarando o cântico de vitória, aqui, ó. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Você vê que prazer em mim, encontrou nesse personagem o quê? Um homem justo, amém? E mãos limpas. Isso a gente vai, irmãos, mergulhando, é um homem que estava realmente andando com Deus. Um homem que estava ali, irmãos, evitando na sua vida o pecado, amém? A sujeira. E aí você pode observar nos textos bíblicos, e meu Deus do céu, Deus ele chama o seu povo para uma vida de santidade, amém? De pureza, de obediência, de fidelidade. Eu vou muito mais além. Isso gera naquele ser, isso vai gerar, vamos lá, em nós, um homem, irmão, generalizando, né? Justo. A justiça vai estar sobre o que? As nossas vidas, amém? No nome de Jesus. Por isso, Davi foi sendo contemplado ali, foi, irmãos, unicamente desfrutando dessas maravilhas, dessas bênçãos de Deus. Oi, irmãos, em nome de Jesus, vamos lutar, vamos nos esforçar para ser este filho, esta filha que permite Deus ter prazer. Que o Senhor encontre em nós justiça, diga amém, que venha se retribuir, venha ter prazer porque as nossas mãos são puras, amém?
nós realizamos, fazemos aquilo que é certo e o Senhor tem prazer de retribuir. É aquela atitude, aquela ação de plantar e a colheita chega. Glória a Deus. Por isso nós temos que ser inteligentes como Deus nos fez. Temos que colocar em prática, fazer parte da nossa vida mesmo. Não deixar com que o diabo, irmãos, nos engane. Que o inimigo, de alguma forma, nos leve, irmãos, para um caminho tortuoso. Não, vamos fazer a coisa certa. Diga glória a Deus. Continuando. Vamos lá, versículo 21. Porque guardei os caminhos, aí ele vai colocando. Essa obra bonita que Deus fez, estava fazendo na vida dele. Olha só. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Digam todos comigo bem forte. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Amém? Então, por que Davi foi, irmãos, teve o privilégio de ver ali o mover de Deus na sua vida, de contemplar o livramento diante daqueles inimigos que se levantavam contra ele, que se diziam ser bem fortes? Deus tinha prazer nele. Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, encontrou um homem justo, retribuiu conforme as obras, as bênçãos que se encontravam, irmãos, conforme a pureza das suas mãos. Diga amém. Está ali diante de Deus muito bem resolvido e estava nos caminhos. Você pode chegar, irmãos, até ver ali, mas pastora, eu tentei procurado viver, andar nos caminhos mesmo, não querendo me exaltar, mas eu tenho procurado estar em Deus, Deus mesmo ter prazer em mim, e eu estou lutando para viver a palavra, mas os inimigos, para ter se levantado, aconteceu o pior na minha vida, um momento muito difícil. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas eu quero dizer para você que independente, que ainda que nós experimentemos até ali o mal de alguma forma chegando, mas o final, irmãos, a resposta, ela é de Deus. Amém? E o Senhor vai se encarregar sim de realizar uma grande obra. Lembra que o pastor, quem veio no culto na sexta-feira passada, estava dando exemplo, de Daniel. Ele passou por todo aquele momento difícil, ele foi real, ele estava dentro da cova já. Mas o final foi, irmãos, bom ou foi ruim? Foi bom, foi feliz. Estava lá, mas Deus deu o que? O livramento. Então você pode até experimentar, ou nós podemos até passar um momento mesmo de luta, de batalha. Mas nós estamos em Deus, estamos no Senhor, Deus tem prazer em nós, e a gente luta para isso. Deus encontra em nós pessoas justas, irmãos, de mãos limpas, que anda nos caminhos, diga amém, do Senhor, que não se aparta. Pode ter certeza que o inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida. Deus vai te dar a vitória, amém? Você vai contemplar ali o cuidado de Deus na sua vida em nome de Jesus. Mas nessa mensagem, o que Deus está nos ensinando? Está nos permitindo entender. É muito especial a gente saber que Deus nos livra. O inimigo não vai conseguir prevalecer. Mas a gente precisa também entender qual é a nossa ação, qual é a nossa posição. Como nós temos que nos posicionar para que essa promessa se cumpra sobre nós. E Deus está aqui nos permitindo aqui, irmãos, ser fortalecidos, colocar dentro do nosso coração. Eu tenho que lutar para Deus ter prazer em mim. Talvez você possa até querer desistir aí. Você está passando até por uma situação na sua vida que você insiste em querer permanecer, você insiste em querer fazer, continuar fazendo, e não está de acordo com a palavra. A Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos para o homem parece ser direito, mas é caminho de morte. Então nós temos que estar muito atentos. E se você insistir em fazer e estar naquilo que é contrário à palavra de Deus, em querer agir no seu próprio entendimento, os inimigos vão conseguir, irmãos, prevalecer sobre a sua vida, infelizmente. Eita, pastora, mas é a verdade. Davi só pôde contar esse cântico de vitória e de contemplar os inimigos caindo por terra, irmãos, porque ele permitiu ser esse homem que Deus tinha prazer, que é esse homem de justo, de mãos limpas, diga amém, que andou nos caminhos, que não se apartou de Deus de jeito nenhum.
Então, cuidado. Os inimigos, a Bíblia diz, versículo bem conhecido, ele anda ao nosso derredor, bramando irmãos como leão, procurando que ele possa tragar, ele quer destruir. E a cada dia que passa, o inimigo tem se levantado para nos afastar de Deus, para tirar-nos do caminho, para estarmos em práticas, irmãos, que talvez o homem pode não ver, talvez pode até considerar como se estivesse em oculto, mas Deus, o homem pode não ver, ninguém está vendo, mas Deus vê. E Deus livra do inimigo, o inimigo não consegue prevalecer quando ele tem prazer. Diga amém? Como é que ele vai ter prazer na vida de uma pessoa, irmãos, que se entrega completamente ao vício? Como é que Deus vai ter prazer na vida daquela pessoa que se entrega à prostituição? Que não honra a esposa, que não honra o marido, que não honra os filhos? Como é que Deus vai ter prazer na vida daquela pessoa que conhece a palavra, sabe o que tem que fazer no dia da aflição, e está lá, muitas das vezes, irmãos, lá, colocando Deus contra a parede, está lá, irmãos, revoltado, está lá, irmãos, um coração cheio de raiva, de ódio? Esforça-te, tem de bom ânimo, temos que nos esforçar em Cristo, naquilo que é importante, vencermos, resistirmos, em nome de Jesus. Nós temos vários exemplos bíblicos, eu estava estudando, e eu fui muito mais além. Nós temos o exemplo de um personagem que foi Josafá. Josafá foi um homem, irmãos, que teve sucesso no seu reinado, que pôde ali contemplar, irmãos, né, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque ele foi um homem que se posicionou em andar nos caminhos do seu pai, diga amém, ou seja, do próprio Deus. Ele permaneceu firme, buscou a Deus e guardou os seus mandamentos. Diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão, guarde os mandamentos, irmão, diga para ele aí. E aí Deus abençoou por causa disso. E a Bíblia diz que o Senhor fortaleceu, irmãos, o seu reinado. O reinado de Josafá foi abençoado. Amém? E eu digo, Jesus, esta bênção para cada um de nós. Para cada pessoa que eu tenho pode entrar nessa sexta-feira, de entender isto. De não deixar com que o inimigo, irmãos, leve você jamais para o caminho errado. Vamos permitir Deus ter prazer em nós. Amém? Vamos permitir Deus encontrar em nós homens justos, pessoas de mãos limpas, de pessoas que, irmãos, está no caminho e que não se aparta em nome de Jesus. É sério. A pessoa não chega a se apartar, irmãos, deixar de viver essa de Deus ter prazer. Não é só o que não está lá no mundão, não. Se a gente não vigiar, até um pastor, um obreiro, qualquer pessoa, se não estiver atento, ele acaba tendo prática errada. Porque o diabo, ele fica tentando. Estão entendendo? Levante as mãos. Coisa é séria. Situações que vêm mesmo. Eu digo, não vou aceitar. Deus vai ter prazer em mim. O inimigo arma uma situação para você ter raiva de alguém, para você falar mal de alguém, para você, irmãos, ter um olhar, irmãos, nem conhece, não tem nem certeza, já está lá maldizendo, já está lá, irmãos, acusando. Coisa séria. Tudo isso, irmãos, atrapalha o agir de Deus. E o inimigo pinta e borda. Não vamos dar brecha para o diabo. Glória a Deus, jamais. Olha só que bonito aqui, ó. Ele continua. Versículo de número 22. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Portanto, retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás o quê? Sincero. Diga, eu preciso ser sincero. Amém? Que é outro ponto também importante. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Olha só que bonito o versículo 30, mais ainda. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque em Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Digam comigo, Deus
mais forte. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Amém? Esta fé, irmãos, nós temos que estar no nosso coração. Eu estudando, digo, meu Deus, que nós venhamos ser este povo também que vem estar dando esse cântico de vitória, de poder ter sempre esse olhar e liberar estas palavras. Você observa que Davi liberando essas palavras, mas a realidade que existiu o quê? Inimigos. Aqui foi a experiência dele, a vivência dele. Cada um de nós temos, né, nossas vivências, o que o inimigo tem armado, a luta, o desafio que nós temos enfrentado. Qual é? Deus quer que você dê cânticos de vitória na sua vida. Diga amém. E tenha a certeza no seu coração que esses inimigos, eles não vão prevalecer. Perfeito. Mas aí, indo muito mais além, é entendermos. O cântico de vitória foi declarado, foi liberado. Mas você observou que ele desfrutou e ele viu ali o agir de Deus. Por quê? Porque Deus tinha prazer nele. Amém? Porque as suas mãos se encontravam o quê? Limpas. Encontrou nele o quê? Justiça. Não se apartou dos caminhos. Se apresentou a Deus como um homem falso. Foi isso? Não. Se apresentou como um homem sincero. Isso é algo que a gente tem que, irmãos, buscar, trabalhar constantemente. Porque somos seres humanos, sujeito a falhas, a erros. Mas nós temos um Deus que nos capacita a viver aquilo que é certo. Diga amém. No nome de quem? De Jesus. Aqui no Salmo 119, fundamenta também mais ainda a nossa mensagem, por favor, deixa eu ler com vocês aqui. Salmo 119. E aí precisamos colocar em prática esta verdade. Vai contribuir e ajudar muito para que nós tenhamos as características que foram encontradas em Davi e que levou ele ali a desfrutar da vitória e os inimigos serem derrotados. Amém? Versículo 11. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração. Qual é o objetivo? Para eu não pecar contra ti. Então, o que vai nos ajudar, vai permitir que nós venhamos, em nome de Jesus, estarmos a cada dia numa vida correta diante de Deus, e isso nos permitir, nos proporcionar desfrutar das bênçãos do Pai. A palavra de Deus está cada dia guardada aqui, amém? Guardar no nosso coração, colocar mesmo ela em prática, no nome de Jesus. E aí Deus vai ter prazer, é justiça, é mãos limpas, é estar no caminho. Meu Deus, nós não vamos nos afastar, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, mas nós não vamos. Amém, queridos? Aí lá no versículo 97, é um salmo bem extenso, né? Ele vai, irmãos, até o 176. O 97, por favor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Diga glória a Deus. Pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Desculpa. Olha só, irmãos, que o salmista aqui declara, né? A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Glória a Deus. Então tem uns salmos aqui de Caf, de Lamed, de Num. E assim a gente mergulha e aprende muito. Esse é o olhar, essa é a visão que nós temos que ter. Esse é o desejo do nosso coração. Porque a palavra é saúde para nós, irmãos. Diga amém. Que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. E dessa forma, em nome de Jesus, nós vamos conseguir ver a queda dos nossos inimigos.
Não vamos ficar atemorizados. Os inimigos, todas as vezes se levantarem, eles vão cair, em nome de Jesus. O Senhor vai destruir todos, porque somos nós, irmãos, da fé, e é Deus batalhando conosco para nos dar a vitória que precisamos. Diga amém. Quem crê nessa vitória, levante as mãos. E nesta tarde, maravilhosa sexta-feira, irmãos, o Senhor nos convida e nos chama com essa palavra. Vamos dar o nosso cântico de vitória. Amém? Vamos permitir Deus ter prazer em nós todos os dias. O inimigo se levanta, mas ele vai para bem longe. Porque Deus vai, irmãos, estar ali presente para nos ajudar. Como ajudou Davi. Glória a Deus. Como ajudou Josafá. Como ajudou Ezequias. Tem muitos personagens aqui. Eu não trouxe, né? Mas muitos personagens que verdadeiramente, irmãos, tiveram prazer. Deus teve prazer e abençoou. Lembra de Noé? Noé andou com Deus. Deus teve prazer na vida dele. Por isso ele desfrutou da salvação. E não foi levado pelas águas do dilúvio. Amém, queridos? Aplauda Jesus que ele merece. Bem forte.